Olá, tudo bem? Eu sou a Nicole, sou do curso de Telecomunicações no Cefet, sou da turma 1 TEL e estou aqui para falar um pouquinho sobre o que o meu grupo irá fazer hoje. Esse grupo é constituído pelo Marcelo, pela Vitória, pela Luna, Stephanie e eu. Então, esse vídeo vai falar um pouco sobre a simulação de código de cores no Electric Circuit. Primeiramente, a Vitória vai falar pra gente o que é um código de cores e uma tabela de cores. Após isso, o Marcelo vai dizer para nós o que é um resistor e vai explicar pra gente como ele funciona. E depois, por último, mas não menos importante, vem a simulação com a Luna e com a Stephanie. Um método alternativo para medição de resistência é o código de cores. Para medir a resistência, a gente poderia usar um equipamento de medição, tipo o multímetro, ou a gente poderia usar o código de cores. O código de cores em si é uma tabela que informa o valor nominal e a tolerância de um resistor por meio da leitura das faixas coloridas que ficam gravadas no corpo do resistor. Aqui a gente tem uma foto do código de cores e podemos ver que cada cor dessa tabela corresponde a um número. Então, quando a gente lê o resistor, cada faixa colorida vai ter um número correspondente nessa tabela. Como se determina o valor do resistor? Por meio do código de cores. Nos resistores que têm 4 faixas, as duas primeiras vão indicar o valor nominal, a terceira vai indicar o multiplicador e a quarta faixa vai indicar a tolerância. Depois é só multiplicar os valores indicados pelas duas primeiras faixas com o multiplicador, que se encontra o valor nominal do resistor em ohms e a sua tolerância. Meu nome é Marcelo Júnior e eu vou falar um pouco sobre resistores, mais especificamente o que eles são e o que eles fazem. Bom, o que eles são? O resistor é um componente criado para gerar resistência no circuito ou, mais especificamente, para gerar um controle da corrente elétrica por meio da diminuição da sua intensidade. O resistor não vai necessariamente parar a corrente elétrica. Ele pode fazer isso, mas geralmente não vai. Ele geralmente só vai realmente diminuir para que haja um maior controle dela. Esses dois símbolos que eu coloquei aí embaixo são os símbolos que geralmente representam um resistor num circuito, mas geralmente a gente chega a utilizar mais o da esquerda, né? Essas ondinhas. O que fazem? O controle e a limitação da corrente será por meio do efeito Joule, transformando energia elétrica em energia térmica. Bom, o material que é feito, os resistores, são de propriedade resistente, né, à corrente elétrica. Portanto, eles vão capturar essa energia elétrica que vai estar passando por eles e transformar parte dela em energia térmica, ou mais especificamente, em calor. E é basicamente isso que os resistores fazem. Eles têm essa função muito importante dentro de um circuito, que é de regular a corrente elétrica que vai estar passando por eles. Agora eu vou passar para minha... Oi, tudo bem? Meu nome é Luna Collins e eu estou aqui para ilustrar o que foi dito pelos meus colegas. Antes de ir ao aplicativo de simulação de circuitos Electric Circuit Studio, vamos revisar um pouco o que foi citado anteriormente. Um resistor pode ser medido por um código de cores, ou mesmo sendo identificado por meio de uma tabela de cores que se dá através das cores contidas no corpo do resistor. Primeiramente, vamos pegar um exemplo de um resistor de 3 faixas, ou anéis, como preferir chamar. Como podemos ver, a tabela de cores para auxiliar. Existem resistores de 3, 4, 5 e 6 faixas. Aqui temos o exemplo de 3 faixas e a sua tabela abaixo, aliás, acima, seguindo as orientações citadas. Temos aqui a primeira faixa, que mostra o primeiro algarismo do valor da resistência. A segunda faixa mostra o segundo algarismo da resistência. E a terceira faixa, também chamada de número de zeros, mostra quantos zeros devem ser adicionados à resistência. Então, vamos ver. Aqui no exemplo, a primeira faixa é marrom, a segunda faixa é preto e a terceira faixa, chamada de número de zeros, é vermelho. Vendo aqui na tabela, temos o número 1, o número 0 e o número 2. E a sua quantidade de zeros seria 2. E essa tolerância, como ele não tem, sem cor, mais ou menos 20%. Então, o resistor pode variar de 800 ohms a 1.200 ohms de acordo com a sua tolerância. Vamos para o próximo exemplo. Um outro resistor com 4 anéis. A sua primeira faixa é vermelho, segunda faixa, violeta, terceira faixa, número de zeros, marrom, e a sua faixa de tolerância, dourado. Vermelho, 2, violeta, 7 e marrom, 1. O valor obtido, 270 ohms.
com a sua faixa de tolerância, dourado, temos aqui mais ou menos 5% de tolerância. Então, o seu resistor pode variar de 256,5 ohms a 283,5 ohms, de acordo com a tolerância. Elétrico Circuito Studio, clicamos neste ícone para vermos as calculadoras e vamos procurar a calculadora de código de cores de um resistor. Aqui está. E vamos começar pelo nosso exemplo de um resistor de 3 bandas, como citados anteriormente. A sua primeira faixa era de cor marrom. Aqui está. A sua segunda faixa, preto. E a sua terceira faixa de número de zeros, vermelho. Temos aqui o valor de 1 kΩ já esperado, ou também 1000 ohms, como tínhamos citado anteriormente. 4 bandas, conforme o outro exemplo. A sua primeira faixa era de cor vermelho. Segunda faixa, violeta, está correto. Terceira faixa, marrom. E a sua faixa de tolerância, ouro, dourado, dá no mesmo. E também temos o resultado esperado. Uma resistência de 270 ohms e uma tolerância de 5%. Agora... Olá, meu nome é Stephanie e hoje falarei sobre o resistor de 5 e 6 anéis ou 5 e 6 faixas. Agora, iremos à leitura da tabela de um resistor de 5 anéis. Como é perceptível, esse resistor tem 5 faixas. A primeira faixa representa o primeiro algarismo do valor da resistência, a segunda, o segundo algarismo do valor da resistência, a terceira faixa, o terceiro algarismo do valor da resistência, a quarta faixa, os zeros que devem ser adicionados à resistência, ou seja, o fator multiplicador, e a quinta faixa representa a tolerância que o componente terá. Agora vamos analisar as cores do resistor. A primeira faixa ela é da cor azul, ou seja, ela representa o número 6. A segunda faixa é da cor laranja, ela representa o número 3. A terceira faixa representa a cor branca, que representa o número 9. E a quarta faixa da cor laranja, que são 3, que são os números de zeros adicionados ao componente. Com o aplicativo Electro Circuit Studio já aberto, irei calcular a resistência do resistor de 5 anéis anteriormente visto. O primeiro dígito corresponde à cor azul, que já está representada. O segundo dígito corresponde à cor laranja. O terceiro dígito corresponde à cor branco. O multiplicador é representado pela cor laranja. E a tolerância é representada pelo prata. A resistência, como o aplicativo automaticamente faz o cálculo, a resistência é de 639 kΩ e a tolerância é de mais ou menos 10%. É bem fácil, bem prático e ocupa tempo caso você vá utilizar este aplicativo. Diferentemente do resistor de 5 faixas, o resistor de 6 anéis apresenta o coeficiente de temperatura, que é a sexta faixa. O coeficiente de temperatura demonstra a quantidade de variação que o resistor pode sofrer em relação à temperatura. Com o aplicativo já aberto, iremos preencher os dígitos conforme as cores do resistor visto anteriormente. O primeiro dígito é amarelo, o segundo dígito verde, o terceiro dígito cinza, o multiplicador é prata, a tolerância é marrom e o coeficiente de tempo é vermelho. A resistência é de 4,58 ohms, a tolerância de mais ou menos 1% e o coeficiente de temperatura 50 ppm/K.